Por qual regra você está se medindo? Pela sua regra, baseada nas suas características, no que você se conhece, ou pela régua dos outros, baseado na expectativa que eles têm de você, baseado na visão externa, às vezes idealizada, que essa pessoa tem? É importante a gente falar disso, porque sempre que eu peço para alguém se autoavaliar, a pessoa trava, dá um pânico momentâneo, porque entra em conflito uma avaliação real e sincera de como ela se percebe e aquilo que ela já está tão influenciada pelo olhar externo e principalmente pelas expectativas externas que essa pessoa quer atingir. Nós começamos a ter conflitos muito grandes de parâmetros quando a gente começa a colocar a régua do outro como nosso parâmetro principal ou como a nossa busca ideal a ser atingida. O outro, ele vai ter uma visão de nós diferente, idealizada, que só tem acesso a uma parte das informações, que não conhece muito do que a gente tem de esforços, muito mais focado nos resultados aparentes que a gente demonstra do que no que realmente a gente tem se esforçado, no desempenho real. Quando a gente coloca essa régua externa como sendo o nosso parâmetro para dizer se nós estamos bem ou mal, se eu gosto do que eu faço ou se eu não gosto do que eu faço, é onde começam a vir os problemas. Claro, nós não vivemos isolados. O nosso desempenho, ele é sim muito focado no que o outro espera de mim. Por exemplo, uma empresa. O que não pode é quando eu começo a ter a única base de reflexão, o externo, e aí eu perco as minhas referências internas, os meus gostos, quem eu sou, a minha verdadeira identidade. Nós vivemos às vezes uma explosão de informação, um boom de muita coisa. É vídeo no IGTV, é vídeo em todos os lugares, é palestra no YouTube, é todo mundo dizendo o que é esperado de você, que a gente para de se perguntar o que eu espero de mim, primeiramente. Porque antes de saber o que os outros esperam de mim e de que forma eu vou dar essa resposta, eu preciso saber o que eu espero de mim e o como eu pretendo dar essa resposta para os outros. É muito comum que eu tenha que ter um desempenho adequado ao lugar que eu trabalho, ou à função que eu executo, ou ao curso que eu estudo. Só que a forma que eu vou ter esse desempenho, o como eu vou fazer isso, vai ser muito balizado pela pessoa que eu sou, pela minha régua, pela forma que eu quero apresentar os meus comportamentos. E aí é onde entra o processo de autoconhecimento e de escolha. Se você só se baseia pela régua do outro, você não está fazendo escolhas adequadas a quem você é. O que isso gera? Grande frustração em algum momento. A expectativa do outro, ela é um buraco sem fundo. A gente nunca consegue suprir todas as expectativas externas que as pessoas têm de nós. Alimentar essa fantasia de que a gente vai conseguir deixar o outro feliz, fazer o outro satisfeito, deixar o outro totalmente alegre com o que a gente fez, é uma ilusão. Isso não existe. Agora, conseguir ter critérios próprios, indicadores nossos de quando eu posso me sentir bem com o meu desempenho, até naqueles momentos que o meu resultado apresentado não foi tão bacana como eu gostaria. Porque uma coisa é o resultado que eu apresento, outra coisa é o esforço que eu faço. E as pessoas externas, o olhar externo, muito pouco tem acesso aos esforços que eu faço. Essa informação, ela é nossa, ela é individual. Por isso, eu preciso estar atento a ela. E eu preciso sempre me basear pela minha régua. Porque a régua do outro, geralmente, ela é um pouquinho mais salgada, ela cobra um pouco mais. Porque é muito fácil para quem está de fora medir. É muito fácil para quem está de fora cobrar. E se nós não colocamos em algum ponto o nosso referencial, a gente entra num ciclo vicioso de insatisfação, frustração, tristeza e aí sim baixo desempenho. Porque tudo isso acaba fazendo com que a gente não tenha o desempenho esperado, que reforça o ciclo de que você não é bom, que o outro estava certo. Olha, tanto que essas coisas uma puxam a outra. E onde que é o fator de mudança? Onde é que a gente consegue mudar? Quando eu tomo o poder de dizer quais são os meus indicadores, qual o desempenho que eu espero e qual a régua que é mais importante para mim. O olhar do outro nem sempre ele condiz com a realidade, ou ele é bondoso, ou ele é real e atingível.
A única pessoa que consegue ter esse controle é você mesmo. Então, é importante que você se meça pela sua régua. Sempre que você estiver aí correndo louco para fazer alguma coisa, para cumprir alguma meta, para dar uma resposta para alguém ou para fazer o que quer que seja, se pergunte: eu estou fazendo isso por mim ou estou fazendo isso pelas expectativas dos outros? Você vai ver que vai mudar muita coisa com a resposta dessa pergunta.